Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Quero começar dizendo que a esquerda e o Partido dos Trabalhadores não só têm confiança nos militares, como foi também a esquerda e o Partido dos Trabalhadores em seu governo que mais prestigiaram os militares brasileiros. Isso não quer dizer que nós não tenhamos discordância de certos oficiais e de alguns posicionamentos. E aí eu quero começar externando os meus respeitos pelas Forças Armadas brasileiras. Mas quero também dizer que eu fico muito surpreendida com a ingratidão e até a deslealdade de certos oficiais no tratamento ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Mas fico mais surpreendida ainda, e isso eu gostaria de registrar, como pessoas do alto comando das nossas Forças Armadas têm desdenhado da nossa soberania, têm sido coniventes a uma postura de um presidente que bate continência à bandeira norte-americana, que aceita entregar a base de Alcântara, que assiste passivo ao fatiamento e à venda da maior empresa e riqueza brasileira, que é a Petrobras. Quero dizer que os senhores oficiais que estão hoje nos ministérios desse governo não serão julgados pelas suas opções políticas e morais. Os senhores serão julgados na história pelo compromisso com a soberania nacional. E aí eu quero resgatar aqui algumas verdades. A primeira é que a nossa Constituição cuidou de deixar claro o papel das instituições, afastando as Forças Armadas da política. É grave que alguns generais ecoem e até pautem o discurso do presidente contra as esquerdas, os movimentos sociais, o Partido dos Trabalhadores, falseando o modo como o PT se relacionou com os militares. Isso ficou externado na sua fala grosseira e até destemperada, general Heleno, naquele café da manhã no Palácio do Planalto. Os governos do PT sempre trataram as Forças Armadas com respeito e dignidade, integrando-as no esforço democrático de desenvolvimento. Os senhores devem lembrar que, em 2002, o Exército teve de dispensar 44 mil recrutas, quase 90%, porque o então presidente Fernando Henrique Cardoso tinha cortado as verbas do soldo e da alimentação. Os recrutas foram dispensados, que não foram dispensados, vinham trabalhar ao meio-dia. Faltava rancho. Os cabos e os sargentos não tinham dinheiro para comprar botas. A partir de 2004, isso se reverteu e teve uma recuperação do soldo dos militares com aumento reais. Os generais, graças ao governo de Lula e Dilma, tiveram um aumento real de 32,7% sobre a inflação, e os capitães de mais de 50%, isso fora os adicionais. As tropas antes que estavam desmoralizadas e mal treinadas, que eram utilizadas para reprimir o povo, como foi no governo Tucano, quando invadiram as 5 refinarias da Petrobras para acabar com a greve dos petroleiros, quando fizeram ocupações em Curionópolis, Eldorado do Carajás, sul do Pará, foram convocadas pelo presidente Lula para defender o povo, o território, a soberania nacional. Esses são os valores inscritos na Estratégia Nacional de Defesa, que foi lançada em 2008, com um rico diálogo entre os militares e atualizada em 2012. Para cumprir esses objetivos, o orçamento da defesa do nosso país passou de 33 bilhões para 92 bilhões nos governos do PT. O Brasil, um país que há 150 anos não tem conflitos de fronteira, passou a ter a 11ª posição em investimentos militares no mundo. Contratamos o satélite geoestacionário de defesa e comunicação. E, ao invés de servir como cossacos contra os trabalhadores, as Forças Armadas foram convocadas nos nossos governos para tarefas de alto prestígio, como o Comando das Forças de Paz no Haiti, em que o senhor participou, e no Líbano. E, além disso, vários outros investimentos foram feitos no nosso governo. Nós iniciamos nos nossos governos a construção do submarino nuclear, dos submarinos convencionais, navios patrulha e mísseis antinavios. Renovamos a frota de helicóptero, investimos 4,5 bilhões para a Embraer desenvolver o cargueiro KC-390, um sucesso mundial, e contratamos os caças Gripen, escolhidos pela aeronáutica, com critérios técnicos, com transferência de tecnologia. Fizemos muito junto com as Forças Armadas. Defendemos o nosso território e a nossa Amazônia. Desde a redemocratização do país, eu gostaria de saber qual foi o governo
que melhor tratou as Forças Armadas durante esse período? Eu não tenho dúvidas que foram os nossos governos, em investimento, em respeito e em consideração. Por isso eu não consigo entender. Por que tanto ódio? Por isso eu não consigo entender a perseguição. Por isso eu não consigo entender a ingratidão em relação ao presidente Lula e aos governos do PT. Não adianta dizer que é corrupção. Aliás, a situação da corrupção imputada a Lula e ao PT começa a ser desvendada pelas revelações da Lava Jato, pelas atitudes que o atual ministro Moro tinha como juiz com o então acusador Deltan Dallagnol. Isso sim, envergonha o nosso país como Estado democrático de direito. Envergonha internacionalmente. Como a justiça pode ser objeto e uso para perseguição daqueles que são, não inimigos, daqueles que são os que disputam na política. Lamentavelmente, é isso que nós estamos vivendo no Brasil. Por isso eu gostaria muito de entender por que esse ódio. Eu tinha que fazer esse restabelecimento da verdade por tudo que eu ouvi nessa comissão, por todas as coisas que aqui foram faladas e pelo ataque que o Partido dos Trabalhadores teve. Mas eu desafio qualquer um aqui a me dizer em qual outro governo as Forças Armadas contaram com tanto prestígio e respeito como contaram nos governos do PT. E, para encerrar, eu quero fazer 3 perguntas sobre o tema que o senhor veio aqui responder. Já se sabe, gostaria de saber se os senhores já sabem, se a droga apreendida no avião da FAB seria entregue na Espanha ou em Tóquio. Se os 39 quilos de cocaína eram de cocaína ou de pasta de coca. O vice-presidente general Mourão afirmou em entrevista que, pelo volume da droga, haveria conexões. Já foi identificada alguma conexão no Brasil ou no exterior? É isso. Obrigada, senhor presidente.